Glória a Deus. Vou ler aqui em Lucas capítulo 15, versículo 10, que diz assim: Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Então, aqui a Bíblia do Senhor diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Glória a Deus. Se nós ficamos felizes quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, imagine Deus, imagine Jesus. Eles se alegram, há festa nos céus quando isso acontece. Aqui nesse capítulo 15 de Lucas, fala de 3 tipos de pessoas, que é da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Glória a Deus. A ovelha perdida, ela sai fora do rebanho, ela sai fora de casa, ela sai fora da presença do Senhor. Glória a Deus. Da presença do seu pastor. A dracma, ela se perde dentro de casa e o filho pródigo se perde depois que sai de casa. Então aqui nesse capítulo vai falar desses 3 tipos de pessoas. Glória a Deus. Então aqui a ovelha perdida, o homem, aqui como diz no 4, diz assim, que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Então, aquele homem, ele deixa as 99 lá no aprisco, lá no pasto, e vai em busca daquela uma perdida. Assim é Jesus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Se você sai da presença do Senhor, Jesus vai lhe buscar. Mas para isso você basta querer voltar para a casa do Senhor, você querer voltar a fazer a vontade do Senhor, você querer, você ter força, você ter vontade, porque nós somos fracos, mas Jesus ele é forte, ele é fiel na nossa vida. Então você tem que voltar para a casa do Senhor. Então aqui o homem foi buscar a ovelha. Glória a Deus. E quando ele achou, ele colocou nos ombros e trouxe para casa. E quando chega em casa, ele chama quem? Ele convoca os amigos, os vizinhos, dizendo, né, que está alegre porque ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. Assim é Jesus, ele se alegra quando ele encontra, quando ele te traz para a presença dele. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então, mas Jesus, ele morreu por cada um de nós. Muitas vezes somos nós que somos fracos, que somos falhos, que deixamos de servir a Cristo para servir ao mundo. Porque não há 2, nós devemos servir a um só. Glória a Deus, porque foi um só que morreu lá na cruz do Calvário. Morreu uma única vez. Então não há como eu dizer, eu aceitei Jesus hoje, depois eu aceito Jesus novamente. Não, só se aceita Jesus uma única só vez. Glória a Deus. Então aquele homem, ele achou, ele se alegrou, chamou os vizinhos, os amigos e se alegrou porque ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. Então quando uma pessoa se arrepende, que volta para a presença do Senhor, há alegria no céu. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então, eu vou falar também um pouco sobre a dracma perdida. Glória a Deus. Vou ler aqui no 8 que diz assim: Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas perdida e uma dracmas perdida, Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Glória a Deus. Qual é a mulher? Porque se nós perdermos, nós temos 10 moedas. Se perdermos uma dentro de casa, nós vamos varrer, nós vamos acender, como aqui diz, uma candeia, nós vamos acender a lâmpada e vamos procurar com cuidado até encontrar. Glória a Deus. Assim é Jesus. Ele procura você. Ele quer que você volte para a casa dele. Ele quer que você volte, que você fique na presença dele. E aqui fala
da dracma perdida. Fala de uma pessoa que está perdida dentro de casa. Então essa pessoa, ela está na igreja, mas ela está perdida, ela está sem direção. Então eu digo para você hoje que Jesus é a nossa direção. Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então aquela mulher, ela acende a candeia, aquela mulher, ela acende a luz. E quem é a luz? A luz é Jesus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Ela varre a casa, ela tira tudo que não presta para poder encontrar a dracma perdida. Então ela varre, então tire tudo que não presta da tua vida e coloque aquilo que presta. Porque o que é que presta para mim e para você? Só presta Jesus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então ela varre, ela busca. Vamos buscar mais ao nosso Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Vamos tirar tudo que não agrada da nossa vida e colocar só aquilo que agrada. Então ela procura até encontrar. E quando ela acha, ela faz igual o homem, igual o pastor quando encontrou a ovelha. Ela se alegra, ela chama os vizinhos, ela chama os amigos. E aí ela fala que ela achou a dracma que ela tinha perdido. Glória a Deus. Então é aí onde Jesus se alegra. Os anjos que estão no céu se alegram quando uma pessoa se arrepende e volta para a presença do nosso Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então vamos estar alegre, buscar mais ao Senhor. Glória a Deus. Aqui também fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, vou ler aqui, o 11 em diante. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. Então esse homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Glória a Deus. Então esse homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço, o mais novo, pediu a herança dele. Então o pai ali repartiu e deu a parte dele. Glória a Deus. Então aquele homem, aquele jovem, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Glórias ao Senhor nosso Deus. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então aquele jovem, ele pegou a herança dele, a parte, da herança dele, porque nós só temos herança quando nossos pais morrem, mas o pai dele estava vivo. Então ele pegou um dinheiro que o pai deu, não foi bem a herança, ele pediu a herança. Mas nós só temos herança quando algum dos nossos pais morre. Então ele pegou aquela parte da herança, achando ele, e foi para o mundo. Foi gastar o dinheiro. Foi para uma terra longínqua, foi para um lugar longe. Ele se afastou, ele saiu da casa dele, onde ele tinha tudo. Esta é a pessoa que tem tudo na casa do Pai, que tem tudo na casa do Senhor, e deixa tudo o que tem e vai atrás daquilo que o mundo está oferecendo. Mas aos nossos olhos, as coisas que o mundo oferece são coisas boas, mas aos olhos do Pai são coisas ruins, que vêm para nos tirar da presença do Senhor, que vêm para nos tirar da casa do Pai. Então ele foi. E havendo gastado tudo o que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então ele começou a sentir necessidades. Ele começou a passar fome. Então chegou a uma das cidades daquela terra, o qual mandou para os campos, apacentar porcos. Então ele foi para uma cidade, onde lá ele foi cuidar de quê? De porcos. Um homem
Um filho que tinha tudo na casa do pai, agora ele passa o quê? A cuidar dos porcos. E ali ele desejava, irmãos, a comer as comidas dos porcos, mas nem isso ele podia. Sabe por quê? Porque a comida não era dele, era dos porcos. Ele não tinha nem o que comer. Sabe por quê? Porque ele desejou ir para o mundo. E ele foi para o mundo, achando que o mundo tinha o melhor para ele. Mas, na verdade, quem tem o melhor para dar a eu e a você é o nosso Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então, ele passou necessidade, ele passou fome. Então, ali foi cuidar dos porcos. Mas até a comida dos porcos ele desejou comer. Mas ele não podia, porque não era dele, era dos porcos. Até os porcos tinham comida para comer, até os porcos viviam melhor do que aquele homem que deixou a casa do pai. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então ele pegou e ficou ali trabalhando, cuidando dos porcos. Só que a comida, como eu já falei, não era para ele. Então, o que aconteceu com ele? Ninguém dava nada a ele. E tomando em si, disse, tornando a si, na verdade, ele tornou a si, ele começou a pensar, né? Ali na mente dele começou a pensar, na casa de meu pai eu tinha tudo, e aqui eu não tenho nada. Então, ele voltou, ele começou a pensar que os jornaleiros, né, os empregados do pai dele, viviam em abundância, tinha pão, não passava fome. E ele, sendo filho, estava passando fome, estava passando necessidade. Mas o bom, irmãos, é que ele começou a pensar, ele começou a se arrepender daquilo que ele fez. E Deus, ele se agrada quando nós começamos a pensar, quando nós se arrependemos daquilo de errado que nós fizemos e voltamos atrás. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro. Glória a Deus. Então, levantei-me e tirei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Então, ele levantou e foi até a casa do pai. E ele chegou lá ao pai e disse que ele falou. Ele falou que ia dizer ao pai que pecou contra os céus e contra o pai. Ele ia pedir o perdão ao pai. Ele foi para pedir perdão ao pai. Então, irmãos, quando estiver errado, peça perdão, porque Deus, ele é justo, ele é fiel e ele nos perdoa. Glória a Deus. E ali, irmãos, até agora eu só falei do filho que foi para o mundo, que passou necessidade. Mas ali, a gente tem que imaginar também o pai. O pai ficou triste. O pai ficou esperando a volta do filho. Porque muitas vezes os filhos vão, mas a gente fica à espera. Meu filho vai voltar. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então aquele pai, ele não se arrependeu. Ele não desistiu, na verdade, né, do filho voltar. Ele ficou sempre esperando que o filho voltasse. Então eu digo para você hoje, não se desespere. Não desista, porque o teu filho, o teu esposo, qualquer pessoa que tenha passado pela casa do pai, mas se Deus tiver plano na vida dele, Deus vai trazer eles de volta para a presença do Senhor. Então aquele pai, ele ficou à espera do filho voltar. Ele tinha fé que o filho ia voltar. Glória a Deus. E é tanto que o filho começou a se arrepender, né? E pedindo perdão. Já não sou digno, ele chega até o pai e diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Glória a Deus, ele diz que não é digno de ser chamado filho dele, faz como os seus empregados. Glória a Deus, então ele diz que não era digno,
mas que o pai acolhesse ele ali como se fosse um empregado, porque pelo menos ele ia comer melhor, porque tinham que comer. Os empregados lá viviam melhor do que ele. Veja só até que ponto uma pessoa que sai da casa do pai começa a passar fome, frio, necessidade completa. Então, se nós sairmos da casa do nosso Pai Celeste, nós vamos passar por tudo isso, porque o mundo não tem nada de bom a oferecer. Quem tem o melhor para nos oferecer é Cristo Jesus. Então, ele volta para a casa do Pai, dizendo isso. E levantando-se, foi para o seu pai. Glória a Deus. Levantando, foi-se para o pai dele. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se aos pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus. Maravilhoso o encontro do pai com o filho. Ele viu o pai de longe. O filho viu o pai de longe e o pai viu o filho vindo ao encontro dele. Glória a Deus. Então ali foi um encontro emocionante, porque ele viu aquilo que ele tanto desejava, que era a volta do seu filho. E ali estava acontecendo aquilo que ele tanto desejava. Ele encontra o filho, ele abraça o filho, e o filho chega até ele. Ele beijou o filho, e o filho chegou até ele e disse o quê? Pai, pequei contra Deus do céu e contra ti. Então ele se arrependeu, irmãos. Então o que foi que o pai disse? Mandou que os empregados pegassem, desse um banho nele, vestisse uma melhor roupa, ele deu um anel, deu sandálias novas. Sabe por quê? Porque quando Cristo escolhe eu e você lá no mundo do pecado, ele pega eu e você, nos dá um banho. Ele tira tudo aquilo que não agrada a ele. Glória a Deus. Ele tira toda a imundícia que vem do mundo. Ele nos dá vestes novas, vestes limpas, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então, nosso Pai Celeste, ele é assim. Ele pega eu e você lá no mundo, jogado no mundo da lama, na lama mesmo, porque quando vivíamos no mundo, nós não valíamos nada. Ele nos dá banho, nos dá umas vestes novas, ele nos dá sandálias novas, nos ensina, ele nos dá o anel, como esse pai deu ao filho o anel. E que anel é esse? É autoridade. Ele nos dá autoridade para falar da palavra dele, porque Jesus disse, ide e pregai. Então vamos pregar a palavra do Senhor, porque aí no mundo está cheio de pessoas desse tipo, de ovelhas perdidas, dracmas perdidas e filho pródigo. Então vamos pregar a palavra do Senhor. Então o pai, ele deu tudo isso ao filho, porque o filho voltou para casa. Então ali houve festa. O pai mandou que os seus servos trouxessem depressa o melhor vestido, um anel, como eu falei, as sandálias. E mandou que fizesse o quê? Trouxesse um bezerro, fizesse uma festa. Se alegrou, comemoraram, porque o filho dele voltou para casa. O nosso Deus se alegra quando uma pessoa volta para a casa dele.